E aí galera, meu nome é Daniel e esse aqui é mais um Dani Ideias. Galera, no último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre as funções do poder legislativo, principalmente as funções dos deputados federais e dos senadores da República. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre o poder executivo, mais especificamente sobre o presidente da República. Beleza? Bom, o Poder Executivo ele tem duas principais funções, que é a chefia de governo e a chefia de Estado. A chefia de Estado é representar o país no âmbito internacional e a chefia de governo é administrar o país aqui dentro. Quando essas duas funções são representadas por uma pessoa só, é o sistema presidencialista, que é o que a gente tem aqui no país. Se essas funções forem divididas, aí é um sistema parlamentarista. A Inglaterra é o nosso melhor exemplo de um sistema parlamentarista. No presidencialismo, então, uma única pessoa vai exercer a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, ela vai ser responsável pela administração interna do país, vai ser o chefe supremo das forças armadas do país e também vai ser quem vai coordenar e orientar as políticas externas e internas. Além disso, a pessoa que for presidente do país ela vai utilizar de assessores, que são pessoas que ela vai nomear para ajudar ela, que são os ministros de Estado. Elas podem ser demitidas e nomeadas a qualquer momento, da forma como o presidente preferir. No Brasil, para ser presidente da República, você precisa ser eleito ou eleita, sendo possível ser eleito num primeiro turno ou num segundo turno. No caso, para ser eleito no primeiro turno, a pessoa precisa ter a maioria absoluta dos votos válidos. O que significa isso? Significa que a maioria, então 50% mais um, precisa ter votado nessa pessoa. E são só votos válidos, ou seja, votos nulos e votos em branco não são contabilizados. São só aqueles votos que estão valendo. Ou seja, aquela ideia de que quando você vota nulo ou vota branco, você está impedindo de que alguém seja eleito, ou então está tentando impedir que ocorra essa eleição, que seja feita outra eleição, isso não acontece. Votos brancos e nulos eles vão ser descartados do processo eleitoral. Caso a pessoa não seja eleita no primeiro turno, vai então para um segundo turno, onde tem os dois maiores candidatos, os dois candidatos mais votados, eles vão disputar o segundo turno e daí quem tiver a maioria dos votos válidos novamente vai ser eleita. O mandato da presidência da República é sempre de 4 anos, podendo se tornar 8, caso a pessoa seja reeleita. Mas ela pode ser reeleita uma vez só. Se a pessoa ganhou uma vez, ganha outra. Para ser presidente novamente, ela tem que dar pelo menos um período de 4 anos para poder concorrer novamente. O Poder Executivo ele tem diversas funções. Essas funções elas vão estar especificadas melhor no artigo 48 da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é basicamente o principal livro de regras que a gente tem para a nossa República. Aqui estão as principais leis e o funcionamento para que novas leis sejam aprovadas e tudo mais. É um livro bem importante para quem quer entender quais são as regras do jogo aqui no Brasil. Eu elenquei aqui algumas atribuições do Poder Executivo só para exemplificar da mesma forma como eu fiz a respeito do Poder Legislativo. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando das funções típicas do presidente da República. Ele também tem funções atípicas. Uma das funções atípicas do Poder Executivo é a mesma do Legislativo, que é editar leis e normas que vão entrar em vigor dependendo da votação, enfim. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre o nosso sistema de leis, clica no card aqui que vai ter o Poder Legislativo para você dar uma olhadinha. Uma das funções que eu elenquei a respeito do Poder Executivo é vetar ou sancionar os projetos de lei que vêm do Legislativo. Então, um deputado federal ou então um senador faz um projeto de lei, esse projeto é aprovado no Congresso e chega para o presidente da República. O presidente da República vai poder sancionar, ou seja, dar o ok dele, falar, beleza, eu concordo com esse projeto, tá valendo, vai lá. Ou então ele pode vetar. Vetar ele vai dizer que não concorda, que não vai ser aprovado esse projeto, vai explicar o porquê que esse projeto não vai ser aprovado. Aí tem todo um trâmite que esse projeto pode voltar para as casas podem derrubar o veto presidencial, mas agora não é hora de falar isso. O importante é entender que o presidente pode sancionar um projeto de lei, ou seja, dar o ok, falar beleza, concordo, tá valendo, ou então ele pode vetar um projeto de lei que fala não concordo com esse projeto. Outra função do Poder Executivo é que quem ocupa o cargo do executivo é que vai representar o Brasil nas relações internacionais. Então, quando tiver, por exemplo, conferência da ONU, ou então outras conferências internacionais para debater diversos assuntos, quem vai lá representar o país é a pessoa que ocupa a chefia do Poder Executivo. Isso é importante porque dependendo da relação que a pessoa que ocupa o cargo tiver com os outros países, a relação do Brasil com os outros países vai ser diferente. Então, é muito importante entender que quem ocupa o executivo vai ser a pessoa que vai representar o país internacionalmente.
Além disso, o Poder Executivo ele pode decretar estado de sítio ou estado de defesa. Não vou entrar no mérito de explicar o que são exatamente essas medidas, mas é quando o Estado se sente ameaçado, seja por uma força externa, seja por uma força interna, e decreta um estado de exceção, onde o maior objetivo é proteger o Estado. Além disso, o Poder Executivo pode também decretar uma intervenção federal, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o Temer, no caso, ele decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro, colocou o Exército para cuidar dos problemas de segurança pública do Rio de Janeiro. E claro, não é só ele decretar e estar aprovado, precisa passar pelo voto do Congresso. Também está no vídeo lá a respeito do Legislativo. Além disso, é o chefe do Poder Executivo que vai comandar as Forças Armadas, tanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, quanto do Exército. Embora o presidente ou a presidente nomeie os comandantes dessas forças, o chefe supremo disso tudo é presidente da República. Ainda uma função que é do chefe do Executivo é nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ocupam o maior cargo do poder judiciário da nossa nação. E o que eles decidirem no Supremo Tribunal Federal vai atingir a todo o nosso país. Então é um cargo muito importante. Quem nomeia essas pessoas é o presidente da República. Claro que essas pessoas não basta ser nomeada, vai lá e beleza. Elas passam por uma sabatina, vão ser sabatinados pelo Senado para ver se entra ou não no STF, mas quem nomeia essas pessoas é o presidente da República. E esses ministros, eles podem ocupar o Supremo Tribunal Federal sem ter um prazo específico. Na verdade, o prazo máximo é o prazo da aposentadoria. Para vocês terem ideia, no nosso STF de agora, tem ministro lá que foi nomeado ainda pelo Sarney. Sarney foi o primeiro presidente da República logo que acabou a ditadura militar. Ele nem foi eleito pelo povo. Além desse ministro nomeado ainda pelo Sarney, também tem ministro que foi nomeado pelo Collor, pelo FHC, pelo Lula, pela Dilma e também pelo Temer. Galera, a intenção desse vídeo era falar rapidamente um pouquinho sobre o Poder Executivo, então como é que ele funciona no nosso país, como que ele é eleito, quais são as funções do presidente da República. Claro que eu falei aqui tudo de uma maneira sintetizada, se você quiser aprofundar o estudo, entra na internet, pega a Constituição Federal, vê qual que é o artigo 48, que lá tem mais especificamente as funções do presidente. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa nos comentários se te ajudou, se te tirou dúvida, ou então se eu me equivoquei em algum momento também, fica à vontade para corrigir aí. Se tiver sugestão de vídeo também, fica à vontade. Comentário aqui é livre para todos nós. Beleza? Se você quer acompanhar meu trabalho, você se inscreve aí no canal. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!